Segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. É onde nós vamos hoje ler e meditar na palavra do Senhor, a partir do versículo de número 11. Lucas 7, versículo de número 11. Louvado seja Deus. Esse louvor tem a ver com o que eu vou pregar hoje. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 7, versículo 11. Hoje é o dia que nós celebramos o Dia das Mães. E são tantas mães na Bíblia que nós poderíamos hoje falar. São várias mães, e de todas as mães que a gente poderia falar nessa manhã, algumas são mais famosas, outras menos famosas, bem menos famosas. As famosas a gente pode citar, por exemplo, Sara, Rebeca. Podemos citar, essas são bem famosas. Podemos citar Ana, por exemplo. Podemos citar Isabel. Podemos citar Maria, a mãe de Jesus, né? E outras, são muitas outras, né? Deus colocou no meu coração essa palavra de hoje para a gente falar de uma mãe que é anônima. O que é uma mãe anônima? Uma mãe que a gente não sabe o nome dela, mas é uma mãe. A Bíblia está cheia de pessoas que são anônimas. São só citadas assim, e a gente não sabe o nome, não sabe a idade. Essa a gente sabe algumas coisas sobre ela, mas eu vou destacar na hora que eu começar a pregar. Vamos lá, Lucas 7, versículo 11. A palavra do Senhor fala de uma mãe que era da cidade de Naim. Diz assim o texto: aconteceu um pouco depois ir ele à cidade de Naim. Ou seja, ele sai de Cafarnaum, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Ele sai de Cafarnaum, ele vai para Naim. Olha o que diz: ir à cidade de Naim, com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Vamos lá, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe, vamos falar juntos? O que ele falou para ela? Não chores. De novo, o que ele falou? Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Vamos orar, vamos fechar os olhos. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, através desta palavra do Teu Espírito Santo. Esse é o momento, Senhor, que nós precisamos ser ministrados por Ti, Senhor. Fale aos nossos corações, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Libere o céu sobre esta igreja e fale com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus com muita alegria. Aplauda mais forte, amém, queridos. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Hoje eu quero fazer teologia.
E hoje eu quero fazer teologia usando esse texto pequeno, texto simples, texto de uma tradição única. Os outros evangelhos, eles não citaram esse texto, por isso que ele é chamado texto de tradição única. Essa história não está em Marcos, essa história não está em Mateus, essa história não foi contada por João. Quem contou essa história foi apenas Lucas. E Lucas, quando contou essa história, ele contou que Jesus, e é por isso que eu falei que esse louvor que a gente acabou de louvar tem muito a ver com a palavra, porque o louvor que nós cantamos fala que ele vai atrás da ovelha, a ovelha que está perdida. E essa história da ovelha perdida é uma parábola que também foi contada apenas por Lucas. Não é coincidência, é uma ideia teológica. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Capítulo de número 15 de Lucas conta 3 parábolas. E a primeira parábola do capítulo 15 é a parábola da ovelha perdida. E a ovelha, um pastor, ele tinha quantas ovelhas? 100 ovelhas. E ele percebe que uma estava faltando. Ele começa a olhar para as suas ovelhas, que parece um animal tudo parecidinho, né? Mas ele olha para aquelas 100 ovelhas, para aquelas 99 ovelhas, e ele fala, está faltando uma aqui. E a parábola vai dizer que ele deixa aquelas 99 ovelhas no meio do deserto. No meio do deserto, ele vai procurar a ovelha que estava perdida, e quando ele encontra, ele pega essa ovelha e carrega ela de volta e coloca junto com as outras 99 ovelhas. É linda essa parábola. Isso mostra o amor de Deus para as nossas vidas. Posso dar amém, queridos? Por isso que eu disse que nós vamos fazer teologia, nós vamos compreender Deus, nós vamos perceber a ação de Deus olhando para esse texto. Então, se ele vai atrás daquela única ovelha, o que ele não pode fazer para a vida de uma pessoa? Jesus estava em Cafarnaum. Antes dele chegar em Naim, ele esteve em Cafarnaum. E Cafarnaum foi um lugar onde Jesus fez muitos milagres. Cafarnaum foi um lugar onde Jesus morou. Jesus chegou a morar em Cafarnaum. E ali ele fez muitos milagres, e diz a Bíblia que ele estava em Cafarnaum, e quando chegou um homem para pedir ajuda para ele, e Lucas vai falar para nós que esse homem não era judeu, ele era romano. Para mim, para você, e aí pastor, o que muda na conversa? O que muda é que na mentalidade dos judeus, a salvação e a bênção era restrita para os judeus. Esse homem não era judeu. Esse centurião que era de Cafarnaum, ele era romano. E ele foi falar com Jesus, e ele foi pedir algo para Jesus, e o texto é muito interessante, porque ele vai pedir para Jesus, para que Jesus fizesse algo por um servo dele. E esse servo dele, queridos, o servo, o escravo, ele não tinha valor de uma pessoa normal. O servo, o escravo, ele era considerado uma mercadoria. Sabe o que é isso? Quando um ficava doente, sabe o que eles faziam? Trocavam. Era uma ferramenta de trabalho, o servo, o escravo. Você tem um martelo para trabalhar com o martelo. O martelo quebra, o que você faz? Você troca, joga o martelo fora e pega outro. O escravo ficou doente, o que a gente faz? Vai tratar? Não, troca, traz outro, substitui ele. Mas aquele centurião, ele não olhava para aquele servo como uma mercadoria. Ele falou, eu vou cuidar dele, porque ele é uma pessoa, ele é um humano, e nós vamos cuidar dele, nós vamos levar no médico. Quem está entendendo, diga amém. Nós vamos gastar com ele. E como esse centurião percebeu que aquele servo não melhorava, ele foi até Jesus e falou, Jesus, meu servo está doente,
E Jesus falou assim: ele está doente, eu vou até a tua casa. Onde que ele está? Ele está na minha casa. Eu vou até a tua casa, porque eu vou curar o teu servo. E o centurião romano falou assim: Jesus, o Senhor não precisa ir na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do teto, do telhado da minha casa. Faz o seguinte, Senhor, libera uma palavra sobre o meu servo, e o meu servo lá vai ser curado por essa palavra. Jesus olhou assim e falou: olha, eu nunca vi tanta fé como a fé desse homem aqui, que é romano. Faz o seguinte, pode ir embora em paz, porque ele já está curado. Diz a Bíblia que ele estava quase morto, mas quando aquele homem voltou para casa, diz a Bíblia que veio alguém lá do lado de lá para dizer para ele: olha, ele já está de pé, ele já melhorou, ele já está curado. Sabe o que é isso? É uma palavra de Jesus, e aquele que está doente ele é curado. É uma palavra de Jesus, e aquele que acha que acabou e ele faz algo novo. É uma palavra de Jesus, e ele coloca as coisas no lugar na tua vida. Eu tenho uma notícia de Deus para você nesta manhã. Tem uma palavra de bênção. Levanta a mão para o céu. Tem uma palavra de bênção, tem uma palavra de cura, tem uma palavra de vitória sendo liberada para você nessa manhã. Recebe ela em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor essa manhã? Você pode dar glória a Deus? Posso ouvir amém, queridos? Diga para o irmão do lado: tem uma palavra de bênção sendo liberada para a tua vida. Pastor, eu não entendi, pastor. Tem uma palavra de bênção para a tua vida profissional sendo liberada hoje. Tem uma palavra de bênção sendo liberada para o teu casamento hoje. Tem uma palavra de bênção sendo liberada para a tua saúde hoje. Tem uma palavra de bênção, de bênção, de bênção sendo liberada sobre você. Recebe ela, toma posse dela, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Daí o centurião chegou em casa, estava de pé. Ele perguntou: que horas você ficou melhor? Ele falou assim: era mais ou menos tal hora. Ele falou: rapaz, foi exatamente na hora que Jesus falou: pode ir embora, ele já está curado. Quem está entendendo? Diga amém. Jesus foi lá e curou, liberou uma palavra. Daí Jesus virou para os 12 e falou assim: arrume as malas, nós faremos uma viagem. Nós faremos uma viagem agora. Agora, Senhor. Com Jesus é assim, irmãos. É na hora que ele fala. Agora, Senhor, agora. E uma viagem que Jesus sairia de Cafarnaum, ele ia em direção a Naim. Sabe quantos km? 50 quilômetros de distância. 50 quilômetros de distância. É como daqui até a nossa casa de recuperação, Mairink. E não era uma viagem feita de carro, não era uma viagem feita de ônibus, não era uma viagem feita de Uber, não era uma viagem feita de transporte como nós temos hoje. Olha para cá. Era uma viagem que eles iriam fazer, muito provável a pé, muito provável caminhando, ou então montado em algum animal. E era uma viagem longa, era uma viagem cansativa. Se você tiver que andar daqui até a ponte do Piquiri, irmãos, já é cansativo. Se você não estiver acostumado a caminhar, você vai sentir muita dificuldade para chegar lá. Quem concorda de amém? Amém. Só que não estou falando de 10 quilômetros, eu estou falando de 50 quilômetros. Era uma viagem mesmo. E Jesus começa então a fazer essa viagem, essa caminhada, e aqueles discípulos não entenderam porque que ele estava querendo ir para aquela região norte de Israel. Eles iam atravessar Israel.
e para respirar, e para tomar água, e para com certeza para comer alguma coisa. E a Bíblia fala que eles foram chegando até o ponto onde Jesus queria chegar, que era uma cidade, irmãos, que era na verdade um vilarejo. Era como se fosse um bairro pequeno, chamado Naim. Sabe essas cidades pequenas, que tem uma praça, tem um cemitério, às vezes tem uma padaria, sabe, um lugarzinho pequeno. Naim era um lugarzinho desses, bem pequeno. E como as cidades antigas, Naim era uma cidade que o cemitério da cidade, as cidades antigas, elas eram construídas de forma que o cemitério ficava do lado de fora da cidade. Judeus sempre entendeu que uma pessoa, quando ela está morta, aquele corpo, aquele cadáver é considerado impuro. É tanto que não pode se tocar em morto. E aquele que toca no morto, aquele que precisa manipular o morto, quando ele toca no morto, depois ele tem que fazer todo um processo de purificação para que ele possa se purificar de ter tocado no morto. Então os cemitérios ficavam para fora da cidade. Jesus veio de Cafarnaum, 50 quilômetros de caminhada. E quando ele chega na cidade de Naim, a Bíblia não fala que Jesus esteve em Naim 2 vezes. A Bíblia não narra Jesus indo em Naim em outras vezes. Foi essa vez que ele foi em Naim. Quem entendeu? Diga amém. Então, pela Bíblia, pelo ministério de Jesus, ele foi uma vez em Naim, uma única vez. E quando ele chegou naquela porta daquela cidade, ele já não estava sozinho. A Bíblia vai dizer que existia uma multidão com ele. A Bíblia vai dizer que os discípulos de uma multidão de pessoas seguiam Jesus. Aleluia. E quando ele chega em Naim, diz a Bíblia que uma outra multidão estava saindo da cidade. Olha para cá, queridos. E aquela multidão que saía da cidade era uma multidão que saía em silêncio. Era uma multidão que não estava no mesmo clima que Jesus. Não era uma multidão que estava feliz, era uma multidão que estava chorando, porque tinha acontecido uma morte naquela cidade pequena, e toda a cidade tinha se compadecido daquela mulher, daquela mãe, porque a Bíblia vai chamá-la de viúva de Naim, ou seja, ela já não tinha marido, ela já não tinha o seu esposo, então lhe restava apenas um filho, era um filho único. Quem está entendendo, diga amém.